Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. No vídeo de hoje do canal, mais sobre a polêmica do majestoso São Paulo e sua preparação para o jogo contra o Sport, Neto versus Souza, Alexandre Pato e reforços. Então, vamos embora pro vídeo. São Paulo poderia ter se esforçado um pouquinho mais para vencer. O São Paulo, a sensação de parte da torcida do São Paulo, Arnaldo, é a de que perdemos uma chance grande. Perdemos 2 pontos e não ganhamos 1. Mas aí é pela arbitragem, né? Não pelo que jogou. Não, acho que até pelo que jogou. Acho que vai além da arbitragem, né? Assim, gente, é interessante, né? Há um mês, se o torcedor do São Paulo imaginasse que ele iria à Fortaleza, o time controlaria o jogo, por pouco não ganharia, e iria à Arena Corinthians, controlaria o jogo, por pouco não venceria, acho que ele ficaria satisfeito com esses 2 empates. Estou pegando esse início da sua pergunta. A parte final do São Paulo, acho que não é falta de esforço, falta qualidade, é o que a gente fala. O quarteto final do São Paulo ontem, de ataque, era Alisson, Rodriguinho, Juan e Marcos Paulo. Com todo respeito. Não tem como ir além na agressividade com os jogadores que o São Paulo tem do meio para frente. São Paulo do meio para frente é um time limitado. Qual a virtude do Dorival? Ter consertado muito do meio para trás e, sobretudo, no centro pensante do jogo, meio de campo. O São Paulo controla os jogos hoje, no ritmo dele. Sofre menos, é menos agredido. Fortaleza, cria menos, na Arena Corinthians, mas controla. Mas não é agredido. É isso. E não é porque se defende melhor, é porque tem a bola. E vamos combinar. O São Paulo e o Corinthians estavam exatamente no mesmo estágio na semana que um decidiu demitir o Rogério e o outro decidiu demitir o Lázaro. No mesmo estágio. Mesmo estágio enquanto equipes. Bandos, com jogadores melhores no lado do Corinthians, piores do lado do São Paulo. O Corinthians piorou, o São Paulo melhorou. Isso acho que é indiscutível, né? É indiscutível, né? Acho que essa é a situação. Perdeu a oportunidade de quebrar o tabu. Fato. Nunca jogou tão dominante em Itaquera nas 17 partidas. Fato. Não, eu acho nunca que o Rogério jogou melhor no ano passado. Primeiro tempo. Primeiro tempo. Segundo tempo. Ele entregou. Só estou dizendo que ele teve muita chance de fazer. É que no ano passado, no 1-1 também, né? Quando o Rogério Ceni era o técnico, fez as substituições no intervalo, aquele jogo tal, o Corinthians, no segundo tempo, empatou com o Atos e teve algumas chances de virar. Esse jogo, de fato, a Maria falou, o Rafael não pegou na bola. Acho que isso nunca aconteceu. E do lado do Corinthians, essa estratégia de... a única coisa que eu discuto, eu entendo a estratégia do Vanderlei numa sequência muito difícil, vindo de 3-0 para o Botafogo, abraçar o empate diante do adversário que está dominando o jogo. Agora, se ele não conseguir evoluir em relação a isso, se o time dele não voltar a vencer em casa e continuar frágil fora, ele não vai sair do Z4, né? É matematicamente impossível. E acho que eu nunca vi o Corinthians jogar assim num clássico contra o São Paulo nessas 17 partidas de Itaquera. O Corinthians não passou do meio de campo por opção, tentando jogar no erro do adversário. Então aquilo que a gente ficava comparando dos times e dos bandos, o São Paulo está mais próximo de um time. Só que, Tironi, o São Paulo, porque tem um técnico que, não por acaso, hoje é campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, e um bom ajustador de times, o São Paulo tem limites claros. Talvez o São Paulo chegue num teto com o Dorival e dali, sem algum... Eu falo isso. Se não tiver algum reforço no meio do ano, do meio para frente, tem um teto, claro. O São Paulo é limitado. O Corinthians tem mais recursos técnicos que o São Paulo. Agora, isso aí é um bando, não é um time. O Dorival não encontrou terra arrasada no São Paulo. Isso é verdade. Mas Então você pega o time de ontem, por exemplo, Caio Paulista, lateral esquerda, o Rogério vinha utilizando normalmente, né? Com a lesão do Wellington, vinha jogando. O Beraldo, que tá voando, do jeito que é o São Paulo, o Beraldo vai ser vendido no meio do ano. O São Paulo precisa de dinheiro desesperadamente, precisa vender. O que esse moleque tá jogando é uma barbaridade. Então, assim, a gente elogiou um pouquinho atrás ali o Rafael, goleiro, que o Rogério Ceni fixou como titular. A dupla de zaga Arboleda e Beraldo jogando juntos não tinham tomado nenhum gol, até ontem. E o primeiro gol que tomaram foi um gol de pênalti, que eles não tinham muito o que fazer, né? O envolvido no... Daqui a pouco a gente fala disso. Tem então, Gaciba, hein? Aí você vê, ontem o Dorival foi com o Wellington Rato, que era titular,
do Rogério Ceni, um cara que foi destaque, o Michel Araújo, que fez o gol. O Rogério Ceni que brigou, adora ele, que trouxe ele pro elenco. Então, assim, digamos assim, não tem muito o que fazer. O elenco do São Paulo que eu classifico como um elenco limitado, tanto que mesmo o São Paulo dominando muito o jogo, a dificuldade que ele tem de criar uma situação mais clara, de perigo e tal, é muito complicada. E esse tipo de jogo do Dorival, o gol do São Paulo é um gol muito bem trabalhado, são 1 minuto e 10 segundos que o São Paulo toca a bola, o time inteiro participa, menos o Caleri. No gol do São Paulo, o único jogador do São Paulo que não toca na bola é o Caleri. Então ali, se é um gol do Fernando Diniz, do Fernando Diniz, ele vai falar, tá vendo o trabalho? Se é o Abel Ferreira, tá vendo o trabalho? São Paulo fez um gol ontem, em 1 minuto e 10, e tem gente criticando o estilo de jogo do São Paulo. Ah, mas é um time que fica muito com a bola, é aquele arame liso, né? Não machuca, não fere o adversário. Mas faz parte do controle do jogo, que era a marca do Rogério Ceni. O Rogério Ceni, como treinador, o que ele mais quer é ter controle do jogo. Isso pode ter um lado bom, tem um lado ruim, copo meio cheio, meio vazio. Então o São Paulo perdeu do Corinthians no Paulista, 2-1 no Morumbi. São Paulo foi um jogo parecido. São Paulo dominou grande parte das ações, ficou com a bola, circulou. O Corinthians fez 2-0 e o Lázaro deu aquela... O Corinthians praticamente 2 chegadas fez 2 gols com o Adson. Isso. Que aí, lá do Corinthians já falaram pra mim, o Adson pra mim seria titular. O Adson, nos minutos finais aí, deu um pouco mais de trabalho, uma finalização pra fora. Então, o Dorival, que tá invicto, são 7 jogos ele no São Paulo. Não é uma coisa espetacular, que são 3 vitórias e 4 empates. Isso. Mais empatou do que venceu. Mas, por exemplo, o São Paulino que via uma sequência Inter no Morumbi, Fortaleza fora e Corinthians em Itaquera... Pronto, só aí São Paulo não vai ganhar nenhum desses jogos. São Paulo ganhou do Inter bem, foi uma vitória segura. O Inter tá mal, é outro problema. 2 empates fora. São Paulo contra o Fortaleza talvez teve mais chance até de ganhar antes do Nestor ser expulso. E ontem o São Paulo teve muito mais chance de ganhar do que o Corinthians. Então, se você pegar no balanço, a coisa é positiva. É pra se animar, o São Paulo tá no meio da tabela, que em tese talvez pra muita gente é o lugar dele. Tá em 10º lugar. A tabela não foi muito boa pro São Paulo, né? É engraçado como é que é feito, né? O São Paulo fez 6 jogos no Brasileiro, 4 fora. Né? Agora o São Paulo tem 2 jogos em casa, tem o Vasco e Goiás. Se o São Paulo vencer os 2 jogos no Morumbi, e a torcida tá enchendo ali e tal, o São Paulo vai subir na tabela, vai brigar lá em cima. Só que não é a vocação desse time, esse time precisa de mais talento. O Luciano, pra mim, ontem, foi um raro jogador do São Paulo que não teve bem. Acho que a torcida do São Paulo, acompanho muito, sabe, a torcida do São Paulo, as mídias sociais. Percebo, você é historiador do Tricolor do Morumbi. Tem 2 nomes ontem só, acho que do São Paulo, que alguém faz um senão. Um é o Luciano, que em tese é o camisa 10. Até tempo atrás o São Paulo tinha ele quase como um ídolo. Luciano, se ele tá no banco, gritam, Luciano. Sabe, ele amarra o jogo, às vezes o São Paulo pode acelerar, tentar matar o jogo, fazer o que tá faltando, ter contundência, sabe, ir pra cima, finaliza, define, ele cisca, ele rola, é chiliquento, sabe, tudo reclama. E o outro é o Rafinha, que a gente vai falar da arbitragem depois. Rafinha foi muito bem no lance do gol, ultrapassagem que ele faz, overlapping, como diria Cláudio Coutinho dos anos 70. Overlapping, como diria o Cláudio Coutinho dos anos 70. Fala pro nosso esporte. O Rato tá segurando a bola, aí espera a ultrapassagem, faz 2 contra 1 em cima do Bidu. É o overlapping. É que a gente fez o corredor e recebeu. Pode ser assim, Zé? Influência do carrossel holandês. Deu o gol do Cruyff contra o Brasil em 74. Jogada pela esquerda, só que nem lá ele teve tanta liberdade quanto teve o Rafinha ontem. O Rafinha ontem foi recebido na lateral ali do Corinthians com todas as honrarias, com tapete vermelho, com pétalas de rosa, todo mundo recebeu. Mas isso não dá pra reclamar, o Rafinha muito sendo bem recebido em Itaquera. Fica à vontade, por favor. O Rafinha passou, aí o Michel Araújo tá lá, o Rafinha tá, aí o Michel Araújo também tá lá, por favor, não vamos incomodar o Michel Araújo, dominar, não vamos incomodar, você precisa dominar, deixa o cara dominar e chutar. Foi assim, é uma vergonha, vergonha. O São Paulo tem um goleiro hoje que tá muito firme e sólido. É muito cedo pra falar assim, o melhor goleiro desde que o Rogério Ceni parou, falavam isso do Volpe e tal. Vamos com calma, vamos com calma. Mas assim, ele tá muito bem. Acabou a discussão do gol do São Paulo. O cara ali calma. Que fala. O Volpe também era assim, o Volpe começou bem pra caramba, acabou tal, final do ano. Tô falando, o Volpe também era assim, começou bem pra caramba. Não. Mas é que o jogo de hoje, bem pra caramba, o jogo de ontem, final do ano, os caras queriam mandar embora o Volpe. O Corinthians vai ter que assinar o Gaciba, hein? Fala aí. Ontem ele não foi muito exigido, né? Em outras partidas o Rafael tá sendo muito exigido. Mas quer dizer assim, a zaga do São Paulo tá bem. No meio-campo, Gabriel Neves, que esse sim o Rogério escanteava, o Dorival recuperou. Deu chance pra ele. Tanto que o Luan renovou o contrato. E o Luan é reserva, é banco do time. O Luan tem que renovar porque é um craque. O Gabi é o titular agora. Joga Pablo Maia, joga o Gabi, joga o Nestor, ontem não pôde jogar porque estava suspenso. Mas então o São Paulo, com as suas limitações, São Paulo não tem craque. Aqui está vendo aqui até o Roger Guedes, né? Eu tava vendo falar assim, o São Paulo não tem nenhum Roger Guedes, um cara tipo né, pode tentar desequilibrar um jogo, o São Paulo não tem muito isso. Então depende de uma bola pro Caleri lá, se vira.
queria tirar da cartola alguma coisa e tal, porque é um time muito de construção, rodar a bola, balanço, fica lá e tal, e não mata o adversário. É esse o São Paulo que, pelo menos, né, lado positivo, está invicto com o Dorival 7 jogos, e há 4 jogos não perde em Itaquera. São Paulo, antigamente, em Itaquera, era amassado. Agora, o tabu não tá caindo, por alguns outros fatores também, né? Mas... duas coisas em relação ao Corinthians e São Paulo. O primeiro gol foi lindo, e o Dorival Júnior faz um trabalho incrível, de novo, do mesmo jeito que ele fez do Flamengo, ele tá fazendo no São Paulo. Você fez aquele treino que você tem o Coringa, que quando você bota 11 de cada lado, e você bota mais um que ele joga com quem tá com a bola. Mas você tá falando que o juiz é o Coringa? O juiz ontem trabalhou de Coringa. Olha lá. Pra o Corinthians. A única dificuldade ontem foi isso. Você não gosta do Coringa, Souza? Eu gosto do Coringa quando ele joga pros dois lados, entendeu? Do baralho. Porque o Coringa geralmente joga pros dois lados. Esse Coringa não. Esse Coringa não. Esse Coringa só pra um. Só pra um. Ele só tá jogando pra um lado. Foi o que atrapalhou ontem. Porque o São Paulo vem jogando bem. Você acha que o Coringa atrapalhou, Souza? Atrapalhou bastante. Esse Coringa aí, então, eu acho que combinaram errado. Souza? Não, o gol foi gol de cinema. Gol de cinema. 1 minuto Canal e 12, 100. eu acho. Acho que 1 minuto e 12 tocando a bola. E esse menino, o que ele trouxe de qualidade na saída de bola, o tal do Beraldo, é absurdo. Esse Beraldo, 19 anos, craque. Parece o Bezerra, lateral esquerdo do São Paulo. Parece o Nelsinho e joga de zagueiro. 19 anos. Contar que o Sport já vendeu mais de 16 mil ingressos para o confronto contra o São Paulo, marcado para essa quarta-feira, a Copa do Brasil, na Ilha do Retiro. Partida de ida das oitavas de final. Bora falar agora sobre o São Paulo, que está no mercado em busca de alternativas para melhorar seu elenco para a metade do ano, mas não aguarde por nomes pesados, nomes dos sonhos. A realidade financeira do São Paulo hoje é outra. Por exemplo, Rojas. São Paulo até demonstrou interesse em contratá-lo, mas não há a menor condição de se aproximar da pedida de algo na casa de R$1,5 milhão por mês, incluindo salário, direitos de imagem, luvas e comissão. São Paulo hoje pensa de maneira bem mais discreta num perfil de reforços de graça ou em fim de contrato, ou que sejam apostas, que possam chegar a baixo custo e, se vingarem, num futuro possam ser negociados. O próprio Dorival Júnior tratou sobre o tema e disse o seguinte, abre aspas, a diretoria está no mercado e sabe o momento para iniciar uma conversa. Dorival também foi perguntado sobre Alexandre Pato e respondeu, ainda é cedo. Para esse momento a gente não tem como falar porque ele está no processo e vai ter uma demora para estar totalmente recuperado fisicamente. Temos que respeitar os prazos para a recuperação de uma lesão grave, fecha aspas. Contei para vocês que o Pato vai precisar de mais 2 semanas de reforço muscular para estar à disposição. É nesse momento que o São Paulo pretende anunciar o contrato assinado até dezembro. O Pato ficará com salário baixo e o restante atrelado à produção. Se ele jogar, ganha um X. Se jogar e fizer gols, ganha X mais X. Se jogar, ganha gols e conquistar títulos, tem mais um plus. E é dessa maneira que o acordo está selado, mas só vai ser anunciado assim que o Pato estiver pronto para fazer sua estreia. Hora de falar sobre o Flamengo. Inicialmente falando do São Paulo, que se prepara para o jogo do Sport quarta-feira. Voltou na segunda, treina hoje pela manhã e à tarde viaja para o Recife. Confronto contra a equipe do Sport, de Wagner Love, o Sport que empatou no último jogo contra o Ituano, a equipe que nós eliminamos na etapa anterior da Copa do Brasil. O próprio Nicolas já falou que mais de 16 mil ingressos vendidos, vai ter a Ilha do Retiro ali cheia, né? E lá é sempre duro jogar. O São Paulo que não poderá contar com o Rai Ramos, que já jogou pelo Ituano, mas conta com a volta aí do Rodrigo Nestor. E o Alisson, sim, o Alisson não começou o jogo de domingo porque teve febre e foi resguardado e também deve voltar aí à titularidade. Então a equipe provável do São Paulo deve ser Rafael, Arboleda Beraldo, Rafinha, Caio Paulista, Gabriel Neves, Pablo Maia, Alisson Nestor, Luciano e Caleri. Só que o Michel Araújo foi bem, né? Sei não. Mas essa em tese, de momento, é a equipe que deve começar contra o Sport. Lembrando que é o jogo de ida da Copa do Brasil. Copa do Brasil que é o torneio que paga a maior premiação. E o São Paulo, teoricamente, tem um caminho mais fácil. Mas vai ser um jogo duríssimo como qualquer jogo do São Paulo. Falando ainda de São Paulo e voltando para o Majestoso, minha opinião, mesmo do Souza, é inacreditável que o Neto ache que foi falta do Caleri e foi pênalti no Wesley, feito por Rafinha, o maior clubismo impossível, mas a gente tem que respeitar as opiniões contrárias. Mas, cara, a grande maioria está de acordo que o juiz atrapalhou e prejudicou o São Paulo. Era que pudesse ter aguardado aí o lance do Caleri finalizar, não quis apitar antes. E depois, assim,
o VAR, né? Por que, pô, não tô de acordo, dá uma olhadinha lá e tal, sabe? É complicado. Mas já passou. O São Paulo empatou, o São Paulo pontuou esses 2 jogos. Agora os 2 próximos jogos em casa contra o Vasco e Goiás, que o São Paulo tem que buscar a vitória para esses empates não terem sido em vão. E o São Paulo aí junto ao Dorival continuando invicto, por mais que tenha bastante empate, lembrando que a maioria dos jogos foram fora de casa. O Dorival só pisou no Morumbi 2 vezes. Então assim, veremos aí. Primeiramente agora teremos o desafio da Copa do Brasil, com essa provável escalação que eu já passei. E depois aí sim voltamos às atenções do Campeonato Brasileiro. Semana que vem Sul-Americano. E assim vai. Meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana. E o Dorival vai acertando aos poucos a equipe do São Paulo Futebol Clube. São Paulo que teve pleno domínio da partida, teve chance. E graças ao árbitro, né, que foi o 12º jogador do Corinthians, não conseguiu sair com a vitória. O São Paulo vai fazer reclamação formal junto aos 2 últimos árbitros das 2 últimas partidas do São Paulo, que foi contra Fortaleza e Corinthians. Mas assim, não espere grande coisa não, porque se eles forem suspender tudo que é árbitro ruim, a gente não vai ter árbitro para apitar, a verdade é essa. A ruindade é gigante e eu só cobraria mais o VAR, né? O cara tem uma ferramenta que é o vídeo, para ele poder analisar melhor e minimizar o erro, mas o cara também que comanda lá o VAR também parece entender menos do que o árbitro de campo. Então assim, complicado, momento complicado da arbitragem brasileira, que sempre foi conhecida como sendo péssima, né? Então é isso, pessoal, as últimas do São Paulo, o São Paulo de olho no mercado, com oportunidade de mercado, não esperem grandes contratações, se preparando para os torneios que estão por vir, até porque o Dorival deixa bem claro que o São Paulo vai tentar atuar o máximo possível nas 3 competições ao mesmo tempo. E veremos. Mas de momento foco na Copa do Brasil. Quarta-feira, Sport São Paulo Sport, pelo primeiro jogo das oitavas. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima terça-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.